Bem, meus queridos irmãos e irmãs, nós chegamos ao nosso tempo de reflexão da palavra e hoje, como nós temos estudado sistematicamente nos últimos 9 domingos, olha só, 9 domingos falando especialmente sobre esse tema, Jesus real, muito mais do que um influenciador, muito mais do que um influenciador. E a pergunta, e nós viemos questionando, fazendo algumas perguntas para elas nortearem as nossas reflexões. E a pergunta que eu gostaria de fazer hoje é: por que Jesus é superior aos outros salvadores? Por que Jesus ele é superior aos outros salvadores? Então, deixa eu falar uma coisa, que existe uma busca insaciável na nossa cultura por um salvador. Perceba uma coisa histórica. Na cultura grega antiga, filósofos como Epicuro, deuses como Zeus e governadores como Ptolomeu eram anunciados como salvadores. De modo similar, na cultura romana antiga, os imperadores da família de Nero eram também considerados salvadores. E se você não deve simplesmente se apegar ou na Grécia ou na antiga cultura romana, mas em toda a cultura antiga, você tinha essa expressão de salvação, ou em um governante, ou em um Deus, ou até mesmo em um elemento da natureza. Na nossa cultura, e você deve estar pensando da seguinte forma: mas Wellington, agora nós somos tão modernos, nós não acreditamos tanto nesse negócio de salvadores, deixa eu parar um pouquinho e lembrar você que na nossa cultura pop, esse desejo humano por salvação, por um salvador humano divino, parece ser insaciável. E isso explica por que inventamos heróis nas histórias, em quadrinhos, que são ao mesmo tempo humanos e divinos. E eu agora vou dar uma de cultura nerd aqui, vou dar uma de uma cultura nerd agora. Se você é nerd, você vai gostar deste momento da mensagem. Há um tempo atrás saiu esse filme, Vingadores Guerra Infinita. Vingadores Guerra Infinita, E se você não assistiu o filme ainda, eu acho que já, mas eu vou te dar um spoiler desse filme, O Homem de Ferro morre no final. O Homem de Ferro morre no final. E o Homem de Ferro, ele é o grande salvador da humanidade, porque ele morre no final, trazendo, vencendo o grande vilão Thanos, dentro da trama, e esse Homem de Ferro, veja só o cartaz do Vingadores Guerra Infinita. Eu vou dar um close para vocês aqui. Olha como o Homem de Ferro está. O Homem de Ferro está crucificado na frente do grande inimigo Thanos. Você pode olhar para mim e falar assim: mas Wellington, isso é uma coincidência. Eu não creio em coincidências, porque a ideia de uma pessoa crucificada, a ideia de alguém morrendo em uma cruz para salvar a humanidade, é algo no mundo ocidental muito, muito visceral, muito enraizado dentro da cultura. Então, a narrativa, ou a metanarrativa desse filme, ele se apropria dessa metanarrativa de um Salvador crucificado, aquele que protege. Perceba, o Homem de Ferro está protegendo todos os seus amigos de Thanos. Existe uma divisão entre o Homem de Ferro e Thanos. Essa é uma metanarrativa cristã. Mesmo em uma cultura altamente secularizada como a nossa, a cultura ocidental, pós-moderna, nós vemos ainda a metanarrativa cristã dizendo: nós precisamos de um Salvador. Agora, notem, diferente do Jesus crucificado na cruz, o Homem de Ferro, ele brilha. Diferente do Jesus crucificado na cruz, esse Homem de Ferro, ele não parece nem um pouco frágil, nem um pouco frágil. E diferente do Jesus crucificado na cruz, esse Homem de Ferro é uma obra de uma ficção. Ok, ele se apropriou da narrativa da grande história da redenção.
mas ele assim é uma obra de ficção. E por ser uma obra de ficção, meus queridos irmãos, ele não consegue saciar o nosso desejo por um Salvador. Ele não consegue saciar o nosso desejo por essa salvação imediata que nós precisamos, que nós almejamos, que nós buscamos. Agora, pense o seguinte, se existe uma narrativa grande de que nós precisamos de um Salvador, e a grande mídia do cinema diz que isso é obra de ficção, o que nos resta então? Nos resta uma espiritualidade self-service. Ou seja, uma espiritualidade de salve-se a si mesmo. Salve-se a si mesmo. E eu não estou aqui fazendo nenhuma, veja bem, eu não estou fazendo aqui nenhuma crítica a qualquer confissão de fé diferente da confissão de fé bíblica ao qual eu professo. Eu simplesmente gostaria e o meu desejo é exaltar aquilo que eu creio. Então, diante disso, deixa eu te mostrar algumas coisas. Pessoas se salvam quando conseguem deter os seus desejos. Pessoas se salvam segundo essa narrativa da espiritualidade pós-moderna, self-service, meditativa, suprimista. As pessoas se salvam quando elas conseguem deter os seus desejos. As pessoas também se salvam por meio da educação, da meditação transcendental, dos ensinamentos de uma vida moral correta. As pessoas se salvam ao se desprenderem do seu ego e se esforçarem por meio por viver como um ser divino. Pessoas ainda se salvam vivendo uma vida de boas obras e caridades. Dentro dessa espiritualidade self-service, pessoas se salvam por meio do arrependimento, da oração e se esforçando para obedecer uma lei. Nessa espiritualidade self-service da nossa era, da nossa cultura, pessoas se salvam a ganhar uma nova perspectiva por meio do qual elas veem o quanto estão conectadas a todas as coisas como uma unicidade divina. Ou seja, tudo está conectado. Então eu vou abraçar as árvores, porque isso importa, isso salva. Ainda, pessoas se salvam ao se alimentarem com a sua força interior para terem paz e harmonia interior e exterior. Pessoas se salvam ao deixarem a alienação cultural, econômica e política e se tornarem mais conscientes e engajadas. Isso aqui é a espiritualidade self-service. Eu me salvo, eu posso de algum meio, construir a minha salvação. A pergunta que eu quero fazer a vocês é se esse tipo de espiritualidade, se a observância de regras, se a meditação transcendental, se o engajamento político e cultural tem de fato transformado a nossa sociedade. Tem de fato criado uma sociedade onde existe justiça, onde existe transformação, mas não uma transformação social superficial, uma transformação social realmente verdadeira, enraizada dentro da própria cultura. Ou se esse tipo de espiritualidade tem transformado a nossa vida num verdadeiro peso. Porque, afinal de contas, para você ser salvo por essa espiritualidade, você precisa fazer boas obras, E daí o seu coração fica pesaroso, porque, afinal de contas, você precisa fazer algo, A resposta é se isso está dando certo. Se isso está resolvendo as questões do nosso dia a dia. Se você está conseguindo realmente se conectar com o seu próximo. Se isso está fazendo diferença na política e na justiça do nosso país. A minha crítica aqui é que isso
não está fazendo diferença alguma. A minha crítica aqui é que esse tipo de espiritualidade me faz cansar. Sabe por quê? Porque eu não consigo o tempo todo fazer boas obras de caridade, de maneira altruísta. Muitas das obras de caridade que nós vemos por aí, ela tem um fundo, ou um fundo político, ou um fundo de manipulação de massas, da pobreza. Perceba, esse tipo de espiritualidade, ela é cansativo, enfadonha, porque ela nos oprime. De alguma forma você tem que servir, você precisa sacrificar a este Deus que é insaciável. Os deuses da nossa cultura, eles são insaciáveis. Então, meus irmãos, diante dessa constatação, desse cenário, surge no meu coração uma outra pergunta, porque nós percebemos que tanto dentro da nossa cultura, quanto nas expressões de espiritualidade que nós temos, a salvação oferecida por elas é quase pífia, se não insignificante. A segunda pergunta que eu gostaria de desbravar com vocês é essa. Então, diante de tudo isso, quem é esse Jesus que há mais de 2000 anos vem tocando e inspirando pessoas a uma transformação real e verdadeira? Porque você pode ter todas as críticas ao cristianismo. E eu sou até mesmo crítico à religiosidade cristã. Mas talvez falte para nós honestidade para não encontrar crítica alguma ao fundador da espiritualidade cristã, ao próprio Cristo. Lembro-me de uma frase, não sei se é verídica ou não, porque eu não procurei o fundo dela, né? E geralmente, quando a gente vê essas frases em internet, né, a gente fica meio, será que de fato é verdade? Será que de fato não é verdade? É uma frase do Mahatma Gandhi que ele diz o seguinte, né, ele falando com os colonizadores europeus, né, e principalmente ingleses, ele diz o seguinte, que o Cristo da Bíblia, ele é altamente desejável e seguível. Mas os cristãos que expressam a pessoa deste Cristo, não o é. Então perceba, alguém que é altamente diferente, que está em uma outra profissão de fé, quando ele vai se referir a Jesus, ele se refere a Jesus com uma total reverência. Ele não tem o mesmo credo, ele não tem a mesma cosmovisão, ele não comunga da mesma espiritualidade que os cristãos. A espiritualidade dele é outra. Mas ao se referir ao precursor, ao fundador da espiritualidade cristã, ele tem uma reverência. Ele diz que ele é seguível. Ele diz que é desejável. Talvez o que nos falte é a gente se aproximar desse Jesus, ou melhor, é a gente se aproximar muito mais da vivência, da espiritualidade da igreja do primeiro século. E eu queria dar uma pausa aqui, porque eu sei que quando eu falo nesse negócio de viver a espiritualidade da igreja do primeiro século, né, todo mundo vai pensar em Atos, né, tudo era comum a todos, principalmente os de dentro da igreja. Não, eu não estou falando de Atos. Eu não estou falando de Atos. Eu estou falando de nós expressarmos e vivermos um cristianismo altamente radical e enraizado na mensagem do Evangelho, que é o próprio Cristo. É nós vivermos e transpirarmos aquilo que o próprio Cristo nos ensinou.
É a gente absorver do Evangelho, não simplesmente o A, o B e o C, mas a gente absorver do Evangelho, o Evangelho de A a Z. Toda a sua gama de princípios, valores, precisam ser absorvidos pela Igreja de Jesus e precisam ser vivenciados com paixão. O grande problema é que nós nos distanciamos disso. Nós transformamos a fé cristã também em uma espiritualidade self-service. Nós transformamos a espiritualidade cristã em uma espiritualidade self-service quando nós nos aproximamos do humanismo, quando nós olhamos para as teorias coaches ou para as teorias de empreendedorismo e queremos fazer uma junção entre isso e a fé cristã. Ou quando nós tentamos psicologizar aquilo que está na fé cristã também, nós pervertemos, nós criamos uma fé para nós mesmos. Ou pior ainda, quando nós diminuímos o Evangelho ao Evangelho das minorias, ao Evangelho identitário, ao Evangelho segundo as feministas, o Evangelho segundo os negros, o Evangelho segundo os asiáticos, o Evangelho segundo os corintianos, e por aí vai, porque existem milhares e milhares de minorias. O problema é que o Evangelho ele não pode ser diminuído. O Evangelho, ele é a libertação para todos os povos. O Evangelho, ele é a exaltação de Cristo Jesus e a valorização do ser humano em Cristo Jesus. Então não existe evangelho identitário. Não existe tanto, porque um dos mandamentos que Cristo Jesus nos dá, e que nós deveríamos seguir, ele à risca, é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas eu sei, se você é de igreja e o seu coração está tomado por uma espiritualidade self-service, você vai lembrar que antes de Jesus falar de ama o teu próximo como a ti mesmo, em Mateus, no Evangelho de Mateus, quando ele é perguntado pelos fariseus sobre qual é o maior mandamento, você vai falar assim: mas antes desse é ama o teu Deus, sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, força, coração. Mas no final, quando Jesus fala de ama o teu Deus, com toda a força e entendimento, Jesus ele acrescenta algo que muitas vezes nós esquecemos. Ele diz o seguinte: o segundo mandamento semelhante, igual a este, de ama o teu Deus, é ama o teu próximo. Por quê? Porque é impossível você amar a Deus sem amar o teu próximo. É impossível. É impossível você dizer que você ama a Deus e você faz acepção de pessoas. E você tem preconceito com pessoas. E você não é capaz de entender e estender a graça de Deus às pessoas. Nós precisamos lembrar que Jesus, confrontando a religiosidade da sua época, no Evangelho de Mateus também, ele vai dizer que não existe valor nenhum em você amar aquele que é igualzinho a você, em você amar aquele que é justo, aquele que você considera como você, aquele que pensa igual a você, aquele que cheira igual a você, aquele que veste igual a você, aquele que come igual a você. Não existe valor algum nisso. Jesus, ele vai dizer que você precisa amar aquilo que é diferente de você. O grande problema é que a igreja não está disposta a amar aquilo que é diferente dela. Mas Jesus, ele continua nos chamando a amar aquilo que é diferente da gente. Jesus continua nos convidando a uma missão, a restaurar
todas as coisas a partir do seu evangelho e da sua mensagem e da vivência prática dessa mensagem em todos os dias da semana. Porque um dos erros da espiritualidade cristã, self-service como a nossa hoje, é que nós achamos que espiritualidade e adoração só cabe no domingo. Se sua vida de adoração é uma vida dominical, me desculpe, meu querido e minha querida irmã, você está em pecado. E deixa eu te dizer uma coisa, pecado não significa, eu quero pegar a raiz da palavra pecado. Não é que significa que você cometeu algo assim estrondoso, né, que você, sei lá, rasgou a Bíblia, né? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que você está errando o alvo. Porque isso é pecado. Pecado é quando você está tentando fazer algo para Deus de maneira indevida. Da maneira que Ele não pediu para você fazer. Já parou para pensar que muitas vezes nós estamos fazendo aquilo que Deus não pediu para a gente fazer? E por isso nós estamos pecando? E por isso nós estamos errando? E por isso a nossa espiritualidade, a nossa igreja, a nossa vida, o nosso casamento, a educação dos nossos filhos não vão para frente? Não vai para frente porque você está fazendo algo que Deus não pediu para você fazer. Porque o seu coração se apegou a algo que seja talvez uma interpretação equivocada do Evangelho de Cristo Jesus. É muito mais baseado nos seus achismos do que na narrativa completa das Escrituras Sagradas. Então, deixa eu responder essa pergunta, que eu me empolguei aqui, com o texto, caso contrário, a gente não chega no final desse sermão. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz o seguinte: Ele, que é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, pois, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Perceba uma coisa, o ele aqui, o assunto esse é o assunto do nosso versículo. Ou melhor, é quase que o assunto dessa primeira perícope da carta de Hebreus. Então esse ele é o assunto, né? Ou quem no original, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Tanto que a NVI, ela vai traduzir, ou ela vai juntar a este ele, a tradução como o Filho de Deus, já identificando aqui que esse ele aqui está falando diretamente do Filho de Deus. Mas a sentença principal estará aqui. Assentou-se à direita da majestade. Ou seja, o verbo principal é sentar-se. O verbo principal aqui é sentar-se. Então a cláusula principal do versículo é: Ele assentou-se à direita da majestade. Ele, o Cristo, sentou-se à direita da majestade. Tudo mais no versículo serve como uma afirmação e lança luz sobre Ele sentou à direita da majestade. Então perceba, você deveria ler, você deveria ouvir esse texto de qual maneira? Da seguinte maneira: Ele, sendo o esplendor da glória de Deus, sentou-se à direita da majestade. Ele, sendo a representação exaltada da natureza de Deus, sentou-se à direita da majestade. Ele, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, sentou-se à direita da majestade. Ele, sendo feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade. Perceba, então, aquele ele, e o assentou-se à direita da majestade, está emoldurando tudo aquilo, ou todas as ações de Jesus que percorre no texto. Então, meus queridos irmãos, veja o seguinte, algumas das lições que eu tiro desse texto. Primeiro, tenho a plena certeza de viver como alguém que é perdoado e amado.
o texto vai dizer que ele, Cristo Jesus, depois de ter realizado a purificação dos meus pecados, sentou-se à direita da majestade de Deus. Depois de ter realizado, feito a purificação dos meus pecados, ele sentou-se à direita de Deus. E quando eu lembro desse texto, não tem como não lembrar, ou quando eu leio esse texto, não tem como não lembrar de Hebreus capítulo 10, a partir do verso 12, que diz o seguinte: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, perceba, para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Agora perceba, aquele único sacrifício, aquela única oferta dada, pelo quê? Pelos meus pecados, aquela única oferta, o texto diz que ele aperfeiçoou, ele está transformando, trabalhando, lapidando, essa é a ideia aqui, ele está aperfeiçoando, ele está lapidando quem? Os santos, aqueles que confessam Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Isso me remete ao quê? Que eu sou perdoado e que eu sou amado por ele, porque afinal de contas, ele está trabalhando em mim. Versículo 15, e disso nós damos testemunhos também, que o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, perceba o que o texto diz, essa é a aliança que eu farei com eles. Depois daquele dia, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Percebeu? O que Cristo Jesus está nos ensinando aqui, que o Espírito Santo vai trabalhando de tal maneira no nosso coração, que ele vai escrevendo, ele vai colocando, não somente no nosso coração, mas na nossa mente. Então perceba, existe não existe na espiritualidade bíblica a dicotomia entre fé e emoção. O Espírito Santo está trabalhando em ambas as esferas do ser humano, de maneira integral. O Espírito Santo está moldando as suas afeições, o seu coração, as suas emoções, porque afinal de contas ele está trabalhando no seu coração. O Espírito Santo está trabalhando na sua mente. Ainda, verso 17, ele acrescenta, também em nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. De nenhum modo lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades, para sempre. Uma das grandes dificuldades, talvez, para o ser humano, é se sentir perdoado. Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, quando você fere alguém, eu queria que você se colocasse na figura da pessoa que fez mal a alguém. Quando você faz mal a alguém e você se arrepende, você busca de maneira incansável, talvez, o perdão dessa pessoa. Se você é alguém marcado pela graça de Cristo Jesus, você vai fazer isso. Você vai fazer tudo o que está ao seu alcance. Para quê? Para que aquela pessoa te diga, eu te perdoo. E daí quando a pessoa te diz isso, dentro desse relacionamento, não, eu te perdoo. Eu não sei se sou só eu, mas talvez você fique com isso. Não tem uma dúvida se aquela pessoa de fato te perdoou. Se aquela pessoa de fato, ela realmente esqueceu, jogou fora aquilo, vai continuar travando com você o mesmo relacionamento que era anteriormente aferida ao problema gerado por você? Agora pensa o seguinte,
Se você tem essa dificuldade com o seu semelhante, que diz o seguinte, que diz para você, eu te perdoo. Imagina com Deus, que quando você pede perdão, a única coisa que você ouve é o silêncio. Já parou para pensar nisso? Que você vai, pede perdão, derrama suas lágrimas, você se levanta e você pode dizer assim, mas Wellington, eu tenho a certeza no meu coração, através da ação do Espírito Santo, eu também tenho. Mas a gente precisa ser honesto na nossa espiritualidade. Nem sempre eu tenho essa certeza através da ação do Espírito Santo. Eu preciso muitas vezes ouvir um perdão, eu preciso de um sinal, eu preciso que uma gota caia, que caia lá, sei lá, uma chuva, que seja alguma coisa. Eu preciso de um sinal às vezes. Por quê? Porque a gente tem dificuldade com isso. E a Bíblia, ela afirma repetidamente ao nosso coração que através de Cristo Jesus nós somos perdoados. Que através de Cristo Jesus, que está sentado à direita de Deus, que desse Jesus que foi ressuscitado, como diz o apóstolo Paulo, que foi ressuscitado pelo próprio Deus Pai, nós obtemos a graça. E não é mais pelos nossos méritos, não é mais pela nossa força, pela nossa capacidade, é pela graça de Cristo Jesus que nós somos salvos e perdoados. E sabe por que a Bíblia repete tantas vezes isso? Porque eu e você temos essa dificuldade. E hoje, meu querido irmão e irmã, você precisa ser relembrado dessa realidade. Hoje, nesse domingo de Páscoa, você precisa entrar nessa dimensão de que você foi perdoado. E você precisa se livrar das suas culpas. Você precisa se livrar do seu medo, porque a culpa gera medo. É o que a Bíblia me ensina. A culpa gera medo. E o medo me paralisa. O medo me impede de caminhar para a missão. Quantas vezes as pessoas não se engajam no movimento missionário, na vida missional, porque elas acham que não são capazes, de que elas não estão preparadas, de que elas não são dignas de servir a Deus. Por causa dos seus pecados, das suas culpas. Então eu quero convidar você, como a Bíblia me convida, a viver de maneira plena e saber que eu sou amado e perdoado por Deus em Cristo Jesus. Porque afinal de contas, o sacrifício e a oferta que Ele fez é única, suficiente e insubstituível. Ainda esse texto me ensina que uma sentença contra uma visão de mundo autossuficiente. Jesus, nesse texto, ou melhor, o autor de Hebreus, nesse texto, nos dá uma sentença contra a visão de mundo autossuficiente. O texto diz, ele, aquele que está assentado à majestade, do lado da majestade de Deus, Pai, ele sustenta todas as coisas por sua poderosa palavra. Ele sustenta todas as coisas por sua poderosa palavra. E me lembrei do texto de João, capítulo 1, verso 3, que diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Agora, perceba o grifado, sem ele, sem Cristo Jesus, nada do que existe teria sido feito. Nada do que existe teria sido feito. Sabe por qual que é a nossa grande dificuldade com esse texto? É que nós olhamos para esse nada do que existe teria sido feito para as grandes obras da criação. Ou seja, nada do que teria sido feito são as árvores, os céus, os animais. Então, Cristo Jesus fez tudo isso. Mas diante de uma espiritualidade cristã reformada, esse nada do que existe teria sido feito, sabe o que significa? Tudo.
tudo que existe, tudo que vem a existir, por obra da mão humana, é criação dele. Tudo. Tudo. Por quê? Porque por tabela, tudo aquilo que eu e você criamos, que somos a imagem e semelhança desse Deus criativo e criador de todas as coisas, também espelha a grandeza e a majestade desse Deus. Então, quando João está falando aqui de tudo, ele está falando realmente disso. Não existe autossuficiência, não existe ciência, não existe arte, não existe música, não existe criatividade sem a presença graciosa e amorosa de Deus. E essa presença graciosa e amorosa de Deus em todas as coisas é visto através da graça comum dele, sendo expressada na própria criação e na imagodei do homem. Esse é o nosso chamado. Nós não somos autossuficientes. Porém, a nossa cultura pós-moderna, ou a cultura do coach, ou mesmo até a teologia da prosperidade, diz que você é autossuficiente. A teologia da prosperidade, ela não ensina você a ser submisso a Deus. A teologia da prosperidade, da palavra positiva, do pensamento positivo, voltou agora da moda, né? Aquela lei da atração, né? Você consegue atrair as coisas, basta você pensar positivamente. Perceba, tudo isso te leva a uma ilusão de autossuficiência. Quando o Evangelho e a Bíblia e a cosmovisão cristã está dizendo, não, vocês não são autossuficientes. O que existe é uma deturpação. Mas vocês não são autossuficientes. Ainda, percebo que Atos, capítulo 17, verso 28, Paulo usando um poeta secular, lhe disse, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo, perceba o movimento do apóstolo Paulo. Paulo pega uma poesia secular, de um poeta secular, que muitas vezes essa poesia secular estava se referindo a Zeus e a outros deuses do panteão greco-romano. Paulo pega isso aqui e ele joga onde? Como uma revelação de Deus. Pasme você. Se você não gosta de música popular brasileira, agora você está com um grande problema. Se você acha que Deus não fala através de coisas profanas, se você faz divisão entre sagrado e profano, me desculpe, você está com uma teologia completamente equivocada. Porque o que Paulo está citando aqui não é nenhum profeta do Antigo Testamento. Nenhum texto de sabedoria do Antigo Testamento, muito menos um salmo. Paulo pega um elemento da cultura popular para criar uma ponte, como parte da revelação de Deus, através da graça comum, dentro da cultura. Isso mostra que nós não somos autossuficientes, que toda a nossa criatividade, ela provém dele, do Deus Criador de todas as coisas, Cristo Jesus. O que existe é uma deturpação disso. O pecado deturpou isso. Mas isso, por causa da vitória na cruz, da morte e ressurreição dele, ele retomou isso em suas mãos. E um dia, como diz o texto de Hebreus, todos os inimigos, todos aqueles que usurparam o lugar de Deus e de Cristo Jesus em toda a criação, serão colocados debaixo dos seus pés. Porque Jesus está acima de qualquer Salvador, porque Jesus Cristo dá acesso a uma íntima relação com Deus Pai. Olha o que o texto diz. Esse Jesus Cristo,
Ele é a expressão exata do ser de Deus. E por ele ser a expressão exata do ser de Deus, ele está assentado à direita desse Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Talvez eu e você não conseguimos entender isso, penetrar nisso. Mas o texto de João capítulo 10, verso 30, e João capítulo 14, verso 9 diz: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê quem? Vê o Pai. Percebe então essa íntima relação que existe. Como Deus vai se revelando na história às pessoas. Deus se revela na história às pessoas através de Cristo Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Exata do ser de Deus. E através dessa expressão exata do ser de Deus, nós temos uma íntima relação com o Deus Pai. Porque nós conseguimos agora ver, ele se torna palpável a gente. Colossenses, o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 15, ele vai dizer: ele é a imagem do Deus invisível. Esse Jesus Cristo assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, esse é a imagem do Deus invisível. Lembra daquela dificuldade que eu falei no ponto anterior? Que nós temos de sermos perdoados? A nossa imaginação é muito ruim. Ainda mais uma pós-modernidade onde tudo é visual. Então, se você falar para alguém, imagina alguma coisa, a gente vai estar sempre atrelado às imagens que nós temos no nosso banco de memória. Nós não conseguimos fugir disso. Por exemplo, séculos atrás, onde a cultura era muito mais uma leitura, e você tinha que descrever as coisas ao invés de ver as coisas, era muito mais fácil você falar, imagine. Talvez seja por isso que Jesus vai dizer que a gente precisa ser como uma criança para entrar no reino dos céus. Porque uma das faculdades mais excepcionais de uma criança é a imaginação. E sem imaginação, segundo C.S. Lewis, nós não temos fé. Nós não temos fé. Um povo que não se move pela imaginação, por trazer à existência as coisas que não existem, porque o texto bíblico vai dizer exatamente isso, que fé é trazer à existência as coisas que não existem. Perceba a criança. Ela pega uma garrafa d'água, ela vira a garrafa de ponta cabeça e diz, é uma espada. E se você falar para a criança assim, não é uma espada, o que ela vai fazer? Ela vai brigar com você. Ela vai dizer, é uma espada. Não é uma espada. É uma espada. Esses dias o meu filho João, de 3 anos, ele subiu no braço do sofá e diz, papai, eu estou voando. Eu falei, não, você não está voando. Ele falou, sim, eu estou voando, estou quase da sua altura. E para ele estava voando. Não adianta eu falar que ele não estava. Jesus, ele se torna esse Deus visível. Porque quando nós envelhecemos, nós temos dificuldade com a imaginação. Jesus se torna visível para a gente ter essa referência desse Deus, de quem Ele é. Mas é interessante uma coisa, intimidade não significa a ausência de obediência. Perceba o que diz João, capítulo 14, verso 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a Ele. Muitas vezes, no movimento evangélico, a gente acha que intimidade é chamar Deus de um cara lá de cima. Intimidade é chamar Deus de Abba.
Intimidade é querer sentar no colo de Deus, como algumas músicas por aí dizem. Deixa eu falar para você o que é intimidade segundo Jesus. Intimidade é olhar os mandamentos que Ele dá, a reinterpretação, por exemplo, a reinterpretação dos mandamentos no Sermão do Monte, e você, a partir de então, obedecer aquilo que Jesus está falando para você fazer. Jesus vai dizer que essa obediência é uma obediência em amor. É uma submissão constrangida pela graça de Deus. E é isso talvez que você precise entender. Ainda, meus irmãos, uma outra coisa que eu aprendo com esse texto, ou com este versículo, é que Jesus é o resplendor da glória do reino de Deus. E o texto diz, Ele é o resplendor da glória de Deus. Jesus Cristo é o resplendor da glória do reino de Deus. E essa palavra aqui, resplendor, significa literalmente brilho refletido. E talvez você deva se perguntar o porquê que Jesus ele é o brilho refletido da glória de Deus, porque a ideia seria isso. Ele é o brilho refletido da glória de Deus. Daí você vai precisar olhar para o Antigo Testamento. Êxodo capítulo 33, a partir do verso 18, até um pouquinho mais depois aí, você vai ter a história de Moisés pedindo para ver a glória de Deus. E você lembra o que Moisés aconteceu? Deixa eu te mostrar do 18 até o 20. Então disse Moisés, peço que me mostre a tua glória. Olha só, que pedido, hein? Que intimidade, que busca. Quero ver a tua glória, mostre-me a tua glória. Verso 19, Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade. Perceba, toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Jesus é a glória, é o resplendor da glória de Deus, é o brilho refletido da glória de Deus, Pai, porque ninguém pode ver a glória de Deus, Pai. Ninguém pode ver. Se você lembrar da continuação desse texto, se você não leu, você pode ler depois na sua casa. A continuação desse texto mostra que Deus colocou a mão na frente para que Moisés visse simplesmente uma fumaça, uma sombra daquilo que seria a glória de Deus. Então Moisés, ele vê a sombra da glória de Deus. Através de Cristo Jesus, que é o brilho refletido da glória de Deus, nós vemos então a glória de Deus em Cristo Jesus. Então Cristo Jesus é a glória do reino de Deus. Mas sabe o que é mais importante disso? É que a partir de Cristo Jesus, nós também refletimos a glória de Deus. Nós também refletimos a glória de Deus. Porque o texto de Filipenses, capítulo 2, verso 15, vai dizer o seguinte, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilhem, a mesma palavra, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Meu querido irmão e minha querida irmã, se existe algo ao qual nós deveríamos celebrar nessa Páscoa, é que através de Cristo Jesus, nós conseguimos ver a glória de Deus. E através de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nós somos perdoados. E por sermos perdoados, nós estamos conectados. E por estarmos conectados,
com Deus, agora através do Santo Espírito, nós também brilhamos. A Páscoa, ela é uma lembrança da grande libertação que Deus promoveu na história de um povo, do seu povo. Trazendo os favores, a graça, o amor, a renovação, a transformação. A Páscoa é a lembrança daquilo que Deus faz em uma narrativa completa por nós. Em toda a história, renovando e relembrando a sua aliança de amor para com nossas vidas. A Páscoa é um chamado para eu e você brilharmos através e por meio de Cristo Jesus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça e a buscar a presença de Deus nessa noite. E diante disso, você, de tudo que nós falamos, você escolheu um, ou talvez no máximo dois pontos, e orar a Deus pedindo que Ele confirme essas verdades no seu coração. Confirme essas verdades no seu coração. Eu quero convidar você a um tempo de oração silenciosa. Depois desse tempo de oração silenciosa, o nosso conjunto musical vai quebrar o silêncio cantando perdão e graça novamente. Porque hoje é dia da gente celebrar o perdão e a graça de nosso Senhor Jesus. Oremos.